Amados irmãos, estamos aqui novamente para juntos continuar meditando sobre temperamentos, falando aí sobre o nosso jeito de ser. O que vocês têm achado? Como é que você está se sentindo, conhecendo assim quais são suas características, sua forma de agir, de se relacionar com as pessoas? Vamos orar nesse momento. Hoje será a nossa última aula sobre esse tema. Nós preparamos aqui esse conjunto de lições, 4 lições, em que você tem tido a oportunidade de conhecer melhor sobre o temperamento das pessoas e como o Espírito de Deus pode trabalhar no nosso interior, nos transformando todos os dias. Vamos orar agora, pedir aí a graça de Deus que Ele fale conosco de uma maneira muito especial, porque hoje nós queremos concluir esse assunto abordando sobre a questão da liderança, a questão de negociação. A gente pensa que negociar é só quando envolve dinheiro, né? Sobre liderança, quando a gente assume um cargo, um posto, alguma coisa nesse sentido, mas nós vamos tratar desse assunto sob a perspectiva bíblica, considerando os temperamentos e como nós podemos lidar com isso no nosso dia a dia. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade que temos aqui para estar juntos, meditando na Tua Palavra, analisando, Senhor, sobre essas questões do temperamento, a forma como o Teu Espírito trabalha no nosso interior, moldando as nossas vidas, para que nós sejamos amadurecidos e venhamos a crescer até a estatura de Cristo. Dá-nos assim, pois, a Tua graça, opera em nossas mentes, nos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender tudo que o Senhor tem separado para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, o que nós vamos abordar aqui nesta aula de hoje? Nós vamos agora considerar assim, os aspectos de liderança, de trabalho, os aspectos sobre negociação. E isso não envolve somente as questões de comercial, vamos dizer assim, envolvendo dinheiro. Não, isso envolve todas as áreas da nossa vida, porque nós temos aí liderança dentro da igreja, nós temos liderança no nosso trabalho, nós somos submetidos à liderança na comunidade onde a gente vive, no meio das pessoas onde moramos. Nós, na semana passada, a irmã Miriam falou sobre o relacionamento na família, os temperamentos na família e a relação entre marido e mulher, a relação com filhos. E hoje nós vamos abordar o tema, dentro ainda desse tema sobre temperamentos, como é que está a questão no nosso dia a dia, que envolve trabalho, as nossas relações com as pessoas para fazer algum tipo de negócio, como negociar, considerando a base dos temperamentos e como que Deus vai trabalhando a nossa vida para nos transformar, para fazer pessoas cada vez melhores, amadurecidas. Como diz as Escrituras, de glória em glória, de fé em fé, nós somos transformados pelo Espírito de Deus. E assim nós queremos estar crescendo. E o primeiro aspecto que eu quero nessa manhã meditar com você é sobre liderança. Liderança envolve aí a questão de trabalho, envolve a questão de ministério, envolve a questão de responsabilidade dentro do lar, ou a liderança dentro de uma comunidade, a liderança em qualquer área da sua vida. Os temperamentos fazem com que nós tenhamos uma maneira de liderar, uma forma de liderança. E aí nós vamos assim considerar os estilos de liderança baseados nos temperamentos. Da mesma forma, nós vamos abordar sobre a questão da negociação. Negociar. Negociar não é só comprar e vender. Negociar, você pode negociar suas férias com a sua família, você pode negociar uma promoção dentro do trabalho, você pode negociar um brinquedo para o seu filho, ou o seu filho negociar com você um brinquedo agora para o Natal, né? E aí, como é que vai ser essa negociação que a gente tem no nosso dia a dia? A primeira coisa que eu quero assim chamar a atenção é que nós precisamos nos guiar por princípios. É claro que há muitas teorias, muitos estudaram sobre esse assunto,
desenvolveram ideias, pensamentos, classificaram quais são os tipos de liderança, quais são os tipos, os estilos de negociadores, mas nós não queremos aqui nos deter em assuntos teóricos ou conceitos, né, de teorias. Nós queremos fazer uma análise prática com base nos temperamentos que nós já conhecemos nessas últimas 3 aulas. Eu quero encorajar você se você ainda não assistiu desde a primeira aula, quando nós abordamos sobre o que são os temperamentos, sobre a questão da personalidade, sobre a questão de diferença em relação ao caráter, e depois nós abordamos com detalhes o que cada temperamento, em termos de características, suas forças, suas fraquezas, e a irmã Miriam compartilhou aqui conosco na última aula sobre o temperamento dentro do nosso ambiente familiar. E hoje eu quero abordar sobre o assunto de trabalho, mas que alcança um espectro maior, porque não é só a questão do trabalho, envolve também a nossa vida no dia a dia, em respeito à liderança e estilos de negociação, com base nos temperamentos. E se você me perguntasse assim, qual é o temperamento que é mais focado para a liderança? O que você me diria? Ah, já sei, você está falando assim, o colérico, ele já tem, dentro daquelas características que você falou, ele tem tudo para ser um líder, porque ele é um líder nato. É verdade, o colérico tem muita tendência para assumir a liderança. No entanto, a liderança, nós vimos alguns exemplos na Bíblia de personagens com seus estilos de liderança. Moisés, por exemplo, era um melancólico e ele foi o maior líder que Israel já teve na sua história. Nós temos Abraão, que era fleumático, mas no entanto ele foi um grande líder, o grande patriarca, o pai da nação de Israel e o pai da fé. Dele nasceram nações. Nós temos também o Pedro, né, o sanguíneo, que a gente conheceu aí na aula retrasada. Pedro, ele se tornou um grande líder, foi o líder na igreja primitiva. Os católicos consideram que ele foi até o primeiro papa, por causa da liderança que ele exerceu dentro da igreja. E nós temos, é claro, o Paulo, colérico, né, que foi o maior apóstolo de todos os tempos, que exerceu aí dentro do seu ministério o evangelismo, de modo que em 2 anos ele alcançou toda a Ásia com a pregação da palavra do Senhor e teve importante influência em toda a igreja primitiva. Dessa forma, não é porque uma pessoa tem um determinado temperamento que ela não pode ser líder ou não tem tendência para exercer liderança, porque a liderança ela pode ser treinada. E, como nós falamos, Deus vai transformando e trabalhando as nossas vidas ao longo do tempo, de modo que nós amadurecemos, de modo que nós podemos também tratar aquelas áreas de fragilidade, de fraquezas do temperamento e nos tornarmos pessoas cada vez melhores em todos os aspectos. Nós temos um princípio para seguir, independente do estilo de liderança. E esse exemplo foi dado por Jesus. Jesus falou o seguinte, quando os discípulos estavam discutindo sobre uma posição que eles queriam ocupar, de primazia, uma posição de destaque, ele falou assim, no reino de Deus as coisas são diferentes. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esse é o exemplo de liderança que Jesus mostrou para os seus discípulos. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor de todos. Nós vamos agora conhecer aqui como é que são esses diferentes estilos de acordo com o temperamento de cada um. Bom, primeiro, os teóricos, em função vamos dizer assim, da tomada de decisão, eles classificaram em 3 tipos, ou 3 estilos de liderança. Primeiro é o autocrático.
Autocrático é aquele líder que tem tudo centralizado em suas mãos, aquele cujas decisões partem dele e a equipe apenas obedece aquilo que ele manda. Esse tipo de liderança está muito voltado para assim, o temperamento colérico, porque o colérico é justamente aquela pessoa que dentro da sua área de assim mais forte, ele é muito firme no seu processo decisório, ele também faz a coisa acontecer, ele entra em busca do resultado a qualquer preço. Então isso é uma área muito forte do temperamento colérico. O colérico tem a tendência, se ele não tomar cuidado, ele vai se tornar um tirano, ou seja, um líder um líder autocrático. E isso é um tipo de liderança que não é muito bem-vinda hoje dentro das instituições, porque limita muito a questão do desenvolvimento das pessoas e pode comprometer os resultados. Apesar de ele estar indo em busca do resultado, ele pode comprometer o resultado porque a equipe pode se sentir desmotivada ou estar realizando o resultado com medo de ser demitido, com medo de, por exemplo, se for dentro do ambiente familiar, o líder da casa, né, por exercer uma liderança autocrática, ou seja, eu mando e você obedece, pode ter uma relação muito assim, difícil dentro da casa, dentro do lar, ou dentro do ambiente ou da instituição, onde quer que seja esse tipo de liderança. O outro tipo de liderança, com base no processo decisório, seria o líder liberal. É aquele que tudo pode. O foco está na equipe. Enquanto que na liderança autocrática o foco está no chefe, o chefe é quem manda, na liderança liberal, nesse estilo de liderança liberal, está mais focada na equipe. Por quê? Porque o líder confia no trabalho da sua equipe e entrega para tudo eles fazerem. Só que nesse estilo de liderança, tudo liberal, pode também haver prejuízo com aquelas pessoas, por exemplo, que são novas dentro de uma equipe que vai estar conduzindo um determinado trabalho. Uma pessoa pode se sentir insegura na realização de algo por não ter a orientação e ela ter que tomar decisões talvez que não tá muito relacionado com a experiência que ela tem. E aí dessa forma pode prejudicar o resultado também. Esse estilo de liderança está mais assim voltado para aquele que o temperamento é sanguíneo, visto que o temperamento sanguíneo busca mais a relação com as pessoas, ele está muito voltado para a equipe, ele gosta de agradar as pessoas, como o fleumático também busca ter uma boa relação com as pessoas. Então, se esse tipo de temperamento não tiver sob controle e não assim buscar trazer para si aquelas tomadas de decisões que são decisões estratégicas mais importantes, isso pode comprometer o resultado como um todo do que está sendo feito dentro da instituição, dentro da empresa, dentro do negócio que está sendo realizado. Essa questão do temperamento aí, tanto do sanguíneo, que é muito impulsivo de fazer as coisas, mas tudo voltado para as pessoas, para a equipe, ele tem que tomar cuidado, porque é preciso às vezes tomar as rédeas que o colérico ele muitas vezes toma para si. Porque nem todas as decisões podem ser tomadas por todo mundo, elas têm que ser discutidas. E por falar em ser discutida, o outro tipo de estilo de liderança é um estilo que está no equilíbrio, que é a liderança democrática. No estilo de liderança democrática, o líder procura envolver as pessoas no seu trabalho, na sua atividade, de modo a obter opiniões, discutir com a equipe algumas decisões que vão ser tomadas, mas ele não se furta de tomar a decisão e nem de conduzir e de orientar o trabalho que está sendo feito para a equipe. Esse estilo de liderança, o foco está no líder e na equipe, é um equilíbrio. É o estilo que tem sido buscado mais nas organizações, nas instituições, nas entidades, seja ela no âmbito empresarial,
seja também no âmbito familiar, no âmbito religioso, tudo busca o quê? A discussão de ideias, para que chegue-se a uma decisão final. Quando o temperamento ele está sendo transformado, trabalhado pelo Espírito de Deus, e as pessoas estão amadurecendo, isso vai favorecer esse tipo de desenvolvimento de liderança, porque a liderança ela tem um papel fundamental, não só na busca de resultados, mas também no desenvolvimento de pessoas, porque qualquer instituição, empresa ou organização é feita pelas pessoas, as pessoas que nela ocupam. Por exemplo, a igreja não é o templo, não é assim a entidade jurídica em si que é importante. A igreja é formada das pedras vivas, que são as pessoas que dela participam. Então, por trás por exemplo, numa empresa, por trás do empregado há uma pessoa. Então, é importante o desenvolvimento das pessoas para chegar aos resultados que a organização, que a instituição, que a empresa busca. E com base nessa ideia, que mais recentemente, mais modernamente, surgiu aí o estilo de liderança, a liderança chamada de coach. Coach é aquele tipo de líder que busca extrair das pessoas o melhor delas para chegar aos resultados. Procura ouvir as pessoas e identificar as habilidades, os talentos, para que sejam desenvolvidos em busca de fazer os melhores resultados. Então, a gente tem ouvido falar hoje, né, não só no ambiente empresarial, mas também nas organizações de um modo geral, inclusive nas instituições religiosas, né, nós temos ouvido falar bastante do coaching, né? Hoje isso é muito famoso, porque o coach trabalha exatamente isso, no desenvolvimento de pessoas, extraindo o melhor delas para chegar aos resultados. Por essa razão, eu torno a lembrar o exemplo de Cristo. Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele falou assim, que cada um de nós deve mirar no exemplo de Cristo, no exemplo de humildade, no exemplo de que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E dessa maneira, ele diz lá na sua carta aos Filipenses, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Para quê? Para que a gente possa promover o desenvolvimento de pessoas. Assim, dessa forma, você observa que os estilos de liderança, na verdade, está totalmente relacionado ao temperamento das pessoas, ou seja, aquele jeito de ser das pessoas. Por isso que eu vejo como é importante nós conhecermos esse tema, saber como lidar com cada temperamento, pois agora nós vamos entrar num outro aspecto proposto para hoje, que é a questão da negociação. Como eu havia falado no início, que a questão da negociação envolve todas as áreas da nossa vida, não só a parte de dinheiro e comercial. Quero citar aqui alguns exemplos, né, que na Bíblia nós temos aí esses grandes servos de Deus que nós comentamos sobre os seus temperamentos, né? Abraão, por exemplo, ele era fleumático e ele negociou com Deus ali a questão dos juízos que seriam derramados sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele falou, se houver ali 40, o Senhor vai destruir toda a cidade, mesmo tendo 40 justos ali? E Deus assim falou, não, eu não vou destruir a cidade. E se houver menos 5? Se houver 35? E se houver 30? E se houver 20? Aí ele foi dessa forma negociando, falando com o Senhor. Então não envolve nada comercial, mas foi a forma de argumentar e de tratar um assunto. Vamos ver outro exemplo. Moisés, o melancólico, né? Quando Deus falou com ele, com Moisés, que a sua presença não iria com eles na caminhada no deserto, ele falou assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envia, não nos caminha,
porque dessa forma nós não temos condição de prosseguir. E o Senhor falou assim, que ele iria com eles. Outra questão, nós vemos o exemplo aí de Paulo, né? Paulo, o colérico. O colérico é interessante. Quando ele estava para ser açoitado pelos romanos, ele chegou e falou, negociou a questão da pena dele. Ele falou assim, vem cá, vocês vão açoitar um cidadão romano antes de ser julgado? Opa, aquelas autoridades pegaram assim, peraí, vamos ter cautela, porque isso aqui é o cidadão romano. Então, é uma forma de negociação. Eu quero dar outro exemplo aqui agora para você, de Pedro, esse grande sanguíneo, né? Olha só, o sanguíneo ele não aguenta ficar calado. Quando Jesus estava falando que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Agulha é aquela portinha estreita que tem nos muros lá em Israel. Assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí os discípulos, Senhor, mas então quem é que vai se salvar? O Senhor disse, tudo é possível. Para os homens isso pode ser impossível, mas para Deus é possível. Aí Pedro, né, não podia ficar calado. Pedro falou assim, mas Senhor, e nós que temos deixado tudo para te seguir? Como é que vai ser? Pedro, vocês receberão 100 vezes mais nesta vida e depois ainda a vida eterna. Olha só a argumentação de Pedro. Então, todas essas formas são assim, maneiras de negociar e cada um tem seu estilo. Então, vamos lá. Eu quero aqui trazer um princípio, porque como assim no caso da liderança, nós precisamos seguir princípios. Não é importante o nome do estilo de negociador, se é um, se é outro, como é que faz, deixa de fazer, mas se nós seguirmos a um princípio, que é o princípio que está na palavra de Deus, nós vamos fazer as melhores negociações. Diz aqui o texto de Provérbios, no capítulo 20, 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma como outra coisa. Aqui está um princípio, é o princípio da equidade ou da justiça, da honestidade. Não é bom praticar 2 pesos e 2 medidas. E quanto à negociação, como eu falei, todos os temperamentos, né, têm o seu estilo próprio para poder negociar. Vai de acordo com essas características que fazem parte de você, do seu jeito de ser. Existem várias teorias e autores que classificam os estilos de negociadores, mas isso tudo tem a ver, assim, de um modo geral, com o seu jeito de ser, com o temperamento. Então eu vou pegar aqui uma das classificações que é colocada, só para você observar que está relacionado com o temperamento, que é o jeito da pessoa negociar. O estilo controlador. O estilo controlador, na verdade, é o temperamento colérico. É exatamente aquele negociador assertivo, porque o negociador, quando ele tem essa característica de temperamento colérico, ele vai direto ao ponto, ele não fica de rodeios, ele não fica perdendo tempo com detalhes, ele vai direto naquilo que ele precisa, naquilo que ele quer. Tanto naquele que está, por exemplo, fazendo uma proposta, ou aquele que está querendo obter uma proposta, ele que é, assim, desse estilo que é chamado controlador ou colérico, ele é o estilo assertivo, ele vai no ponto sem rodeios. O outro estilo de negociador é o catalisador. O catalisador, ele é o negociador persuasivo, é o famoso sanguíneo, aquele que gosta de falar e ele fica ali contando um monte de histórias e ele vai até que você acaba levando aquela ideia, levando aquele produto, levando aquele serviço, porque ele fica ali o tempo todo te assim, valorizando o relacionamento, ele procura se achegar perto de você, mostrar sobre as qualidades daquele produto. Uma coisa importante, em toda negociação, né, aqui vai uma dica, né, daquilo que eu pude experimentar na vida profissional, no meu dia a dia. Numa negociação, é importante a gente vender
não características de um determinado produto, mas sim os seus benefícios. Os benefícios é muito explorado por esse esse estilo de negociador, o catalisador, porque as pessoas compram benefícios para si e não a característica de determinado produto. O outro estilo, que agora eu vou falar, o estilo analítico, que na verdade é o melancólico, ele gosta muito de analisar as coisas, ele é muito inseguro para tomar decisões, ele gosta de tudo nos seus mínimos detalhes. Então, quando você está negociando com a pessoa que é esse estilo, que é o estilo melancólico, que é o temperamento melancólico, e que eles chamam de analítico, o negociador analítico, ele gosta de analisar tudo antes de qualquer tomada de decisão. Não adianta você pressionar, não adianta você forçar a barra. Se você chegar de uma maneira detalhada para ele sobre não só a questão dos benefícios de um produto, mas as características que envolvem aquele produto, que vão lhe dar segurança ao fazer o negócio, aí sim, você pode ficar esperando um sim no fechamento do negócio que você vai realizar ou da proposta que você vai colocar. E o outro estilo é o estilo apoiador, que está relacionado, na verdade, com o fleumático. Esse estilo é o estilo negociador chamado negociador estável. Ele fica numa boa, ele não é de ficar assim falando muito, mas ele ouve tudo com calma, com paciência. Ele procura não demonstrar muito o sentimento dele. Às vezes você está falando, assim, principalmente se um fleumático está negociando com um sanguíneo, o sanguíneo está falando pra caramba e ele está ali só ouvindo, mas pode ser que ele não esteja gostando de nada daquilo que você está falando. Você está falando pra caramba, mas quando há essa negociação entre um sanguíneo e um fleumático, o sanguíneo fala tanto, mas ele tem que dar uma parada de vez em quando e perguntar assim: esse produto ou esse negócio, essa proposta está interessante para você? O que você acha? Fazer algumas perguntas, porque o fleumático ele é bem tranquilo, bem calmo. Então, se você não estiver se certificando do que você está colocando, você pode estar perdendo seu tempo. Bom, como identificar, né, o estilo do negociador e como negociar com cada estilo? Eu falei aqui algumas coisas, né, por exemplo, sobre o sanguíneo e o fleumático, mas como é que você vai identificar isso? Se uma pessoa, você chega assim, por exemplo, numa loja, né? Você vai comprar aí uma roupa para você. Como é que você vai identificar? Vamos supor que você é o comprador e você chega lá com o vendedor. Como é que você vai identificar o estilo dele para você negociar com ele, para você conversar? Se você perceber o estilo do negociador com quem você está lidando, vai ser melhor para negociar, ao invés de você chegar no escuro e tentar fazer algum negócio. Porque aí você vai estar considerando apenas o seu estilo, o seu jeito de ser, mas não está considerando o estilo do outro. E como a Bíblia fala, né? Paulo disse para a gente, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Para que a gente possa entender o outro, a gente precisa fazer a leitura do qual é o estilo dele, qual o temperamento dele. Aí você vai obter o melhor resultado. Vou fazer aqui um exercíciozinho com você que pode ajudar você a identificar qual é o estilo de negociador. Primeira coisa que você repara, essa pessoa ela é formal ou ela é informal? O que eu quero dizer com isso? A pessoa formal, ela é mais séria, ela se veste assim um pouco mais rigorosa, você chega, ela se cumprimenta, faz assim algumas atitudes mais formais, vamos dizer. Já o informal, normalmente ele age de maneira mais espontânea. Ele bate assim no seu ombro, ei, como é que você está e tal. A forma dele se relacionar com as pessoas, ele não é tão sério. Ele é aberto, ele é acessível, você consegue se comunicar com ele com mais facilidade. Então essa é a primeira coisa, identifique, ele é muito formal. O formal
tem, por exemplo, é mais sério e organizado, as coisas dele tudo certinho. Já o informal é um pouco mais assim bagunçado, é meio revirado, né? Outra dica, se ele é muito dominante, ou seja, ele fala, ele sempre está na frente falando alguma coisa, ou ele é mais condescendente. O que quer dizer condescendente? É uma pessoa que mais flexível, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que não está assim falando muito, não é muito sério. A primeira dica foi, ele é formal ou ele é informal? Segunda coisa, ele é dominante ou ele não se impõe, é flexível? Então isso daí já dá para você ter uma ideia. Agora observe esse quadro aqui. Então você chegou num determinado lugar, a pessoa ela é, vamos imaginar, é mais informal e ela é assim, dominante, ou seja, ela fala muito, normalmente é o estilo do catalisador. O outro estilo, vamos dizer, ela é informal, porém ela é mais condescendente, ela não se impõe, ela é mais flexível. Nós estamos falando aí do estilo de negociador que é um apoiador. O apoiador é o fleumático. O fleumático ele age exatamente dessa forma. Ele é acessível, é aberto e ele não se impõe, é flexível. Agora, se a pessoa é mais formal, se ele é mais formal, é sério, organizado, aí você analisa, ela é muito falante, ela tem iniciativa? Se é assim, é porque nós estamos tratando aqui do controlador, que é o estilo colérico. Agora, se ela é formal, porém ela é mais condescendente, flexível, ela não se impõe, nós estamos falando aqui do estilo negociador analítico, que é na verdade o melancólico. Pelo que nós já vimos nas características de cada um desses temperamentos, se você souber com quem você está lidando, vai ficar mais fácil você sair e resolver um determinado negócio. Imagina que você vai fazer um tipo de negócio com uma pessoa e você é do temperamento sanguíneo e a pessoa com quem você vai negociar é do temperamento colérico. Você é elétrico, você gosta de falar, você gosta de apresentar as coisas e de fazer bom relacionamento. Já o colérico é bem objetivo, ele vai direto ao ponto. Se você chegar e ficar falando de muitos detalhes sobre uma coisa e você não ir direto no assunto, provavelmente você não vai fazer negócio, porque o colérico não tem paciência para ficar te ouvindo. Mas se você já perceber que aquela pessoa com quem você vai negociar é uma pessoa desse tipo de temperamento, você vai procurar ser mais objetivo. Mesmo você sendo sanguíneo, falante, você não fica de muito lero-lero, vai direto ao ponto e resolve logo o assunto, apresenta de maneira pontual. Se você vai, por exemplo, vender um determinado negócio, chega lá com um resumo dos pontos principais que você precisa tratar. Se é um serviço, por exemplo, ó, esse tipo de serviço eu faço assim, 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 assim. E deixa ele fazer análise, deixa que ele faça as perguntas. Não procura ficar respondendo para ele não, porque não vai dar certo. Se for uma pessoa, por exemplo, um fleumático negociando com uma pessoa que é colérica, né? O fleumático é bem na dele, bem passivo. Se você é uma pessoa, você é um vendedor, por exemplo, e você vai querer vender alguma coisa para o fleumático, você descobre que ele é fleumático, então você precisa conter um pouco esse ímpeto de querer impor a sua vontade de vender a qualquer preço o produto ou o serviço que você vai oferecer. Então você tem que ir devagar, você tem que ir com calma, entendendo que o outro ele tem o seu jeito de ser, é mais paciente. Então procura valorizar os benefícios daquele produto, como aquilo vai atender às necessidades dele, porque ele valoriza muito isso. A mesma coisa é com o sanguíneo. Se o colérico está negociando com o sanguíneo e o sanguíneo é muito voltado, ele gosta, por exemplo, de coisas inovadoras. Se você falar, ó, esse produto aqui ou esse serviço vai te proporcionar isso, 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 que vai melhorar a sua imagem e tal, e ele leva na certa. Antes de concluir
essa reflexão que nós estamos fazendo aqui nesta manhã sobre temperamentos e sobre os estilos de liderança, estilos de negociadores que temos com base nos temperamentos. Eu quero lembrar que os temperamentos, eles são coisas, são características com que nós nascemos com elas. E o Espírito de Deus vai trabalhando no nosso interior, utilizando nossas forças, que são as virtudes deste temperamento que Deus nos deu, como também transformando as áreas de fraqueza na nossa vida. E nenhuma pessoa tem um único e exclusivo temperamento. Ela tem um temperamento que é mais predominante e existem outras características de outros temperamentos que também fazem parte do seu ser. É um pouco de cada um, mas tem um que é mais predominante. Na verdade, todos nós recebemos talentos e habilidades para que nós possamos ser instrumentos à disposição do reino de Deus e para abençoar pessoas. Como Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, que você possa ser esse instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Na parábola dos talentos, Jesus contou e disse: a uns foi dado 5 talentos, ao outro 3, ao outro 1, mas Deus deu talento para todos. E ele diz aqui na sua palavra: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito também eu te colocarei. Independente quais são os talentos e habilidades que Deus lhe deu, o importante é você saber que Deus deu para você talentos e deu para você habilidades. Deus te chamou para ser uma bênção nas mãos dele. Então, use os talentos e as habilidades que Deus lhe deu, de acordo com o seu jeito de ser, de acordo com o seu temperamento, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você seja uma bênção também para outras pessoas. Fique na paz. Essa foi a nossa última aula sobre esse tema de temperamentos. Quero agradecer a sua participação. Quero também te encorajar, se você ainda não fez, assistir esses vídeos que estão aqui à disposição, porque creio que eles podem auxiliar você, não só na vida sua do dia a dia familiar, mas na vida profissional, ajudar a instituição onde você está trabalhando, ou quem sabe, o negócio que você está dirigindo. Deus tem bênção para as nossas vidas. Veja só esses vídeos que estão aí disponíveis aqui no canal da Igreja Batista Nacional Nova Esperança, na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e Deus seja contigo.